Beleza, caveiras? Voltamos então. Segunda parte, segundo e último bloco. Vamos dar continuidade aqui daquilo que nós estávamos falando. Então, veja só. Só para que você tenha uma sequência lógica, uma sequência didática daquilo que nós estávamos explicando agora há pouco, estamos falando do artigo 144 da Constituição Federal, tema da segurança pública. Já expliquei para vocês de quem é o dever, de quem é o direito e responsabilidade para com a segurança pública. Já te expliquei quais são os órgãos de segurança pública e nós estamos agora estudando dois pontos de maneira concomitante, né? Ou seja, ao mesmo tempo. Estamos agora estudando a função de cada órgão de segurança pública segundo a Constituição Federal e, ao mesmo tempo, já mostrando para você os pormenores. Como o examinador do Sebrasp pode fazer com que você caia numa esparrela, numa pegadinha ali na hora da sua prova. Então, nós estamos trabalhando aqui aquele terceiro e quarto ponto que eu disse para você que você precisa saber para acertar todas as questões da sua prova, beleza? Então, acho que já deu para entender o que nós estávamos falando. Então, tudo bem. Nós já falamos aí, inclusive, da competência da Polícia Federal. E agora, nós vamos chegar para trabalhar as demais competências, dos demais órgãos, né? Vamos para o parágrafo 2º, para de cara já estudar a competência, segundo a Constituição Federal, da Polícia Rodoviária Federal. Só lembrando que Polícia Rodoviária Federal é o quê? PRF. Então, vamos lá. Qual que é a competência da PRF? De cara, ele diz assim, ó, que é um órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira. Agora vamos para a competência. O que compete à Polícia Rodoviária Federal? Destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo nas rodovias federais. Muito simples. Se você lembrar desse nome, patrulhamento ostensivo nas rodovias federais, você acerta quase todas, ou para não dizer todas as questões que exigia esse tema na hora da sua prova. Só que aí, o que acontece? Qual que é a dica que eu tenho para você nesse momento? Cuidado para não confundir na prova a competência da Polícia Rodoviária Federal com a Polícia Ferroviária Federal. Professor, por quê? Porque só vai mudar basicamente esse nome, ferrovia para rodovia. Veja só. No parágrafo 3º ele diz assim, ó, a Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira. Destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais, das ferrovias federais. Até eu troquei, né? Então, o que acontece? A única coisa que muda da PRF para PFF, tá? É esse nome aqui, ó, rodovia com ferrovia. Então, aqui, ó, rodovias federais, competência de quem, professor? Da PRF. Ferrovias federais, competência da PFF. Lembra que eu disse para vocês lá do prato feito com farofa? Pois é, cuidado para não confundir isso aí na hora da sua prova, porque o examinador, não fique pensando que o examinador ele é do bem. Ele não é do bem com você, o examinador ele é do mal. Eu sempre gosto de atrelar nas minhas aulas, né, essa expressão, mas nem sempre, nem todo padrasto é do mal, né? Mas eu costumo dizer assim, que o examinador, para de querer achar que o Estado quer que você passe no concurso. Para o Estado, você como concursado é apenas um número. Eu falo inclusive isso para os meninos que trabalham comigo na Polícia Penal, todo dia na pré-eleição, né, como se fosse ali um debrief da missão. O debrief, na verdade, o brief, né? O brief da missão, o debrief é após. O brief da missão que a gente chama ali de pré-eleição, antes de render o plantão, a gente já uns 15 minutinhos antes, né? Ou para não dizer 20 minutinhos antes, a gente reúne lá para conversar sobre os pormenores, os detalhes, como é que deve ser conduzido o plantão, os postos, as designações, as missões já para começar a cumprir, escolta, o caradiado, o que tem para fazer. E aí eu já falo sempre isso para eles, olha, prezem pelas suas vidas e pela vida do seu companheiro de equipe. Por quê? Para o Estado, nós somos apenas um número. É somente isso na parada. E aí, na hora da sua prova, na hora que você está entrando para fazer a prova para o concurso, pare de querer ficar achando, por exemplo, que é o Estado que lá não está faltando polícia, o Estado está precisando, tal, aquela coisa toda. Não precisa ficar pensando que o Estado está precisando. O Estado não está nem aí para a gente. Para o Estado, você é apenas um número. Você tem que fazer o seu serviço, de acordo manda, obviamente, as atribuições que manda a legislação. Mas para o Estado, você é um número. E como para o Estado você é um número? Quando você entra, imagine você que ainda nem entrou. Então, pare de achar que o examinador ele vai ter dó de você na hora da prova. Ele vai te colocar lá, meu querido, 5 alternativas. Em uma questão vai ter 5 alternativas. Letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Pare de achar que ele vai colocar, por exemplo, assim, ó. Assinale a alternativa que indica corretamente, então ele está pedindo a correta,
que indica corretamente a competência ou a atribuição da Polícia Rodoviária Federal. Não fique você pensando que ele vai colocar letra A, compete o patrulhamento na casa dos candidatos. Letra B, compete à PRF o patrulhamento na casa da sogra do candidato. Letra C, compete à PRF o patrulhamento nos cemitérios. Letra D, compete à PRF o patrulhamento na chácara do seu padrasto. Letra E, agora, por último, é atribuição da Polícia Rodoviária Federal o patrulhamento ostensivo nas rodovias federais. Aí você, não, é a letra E, e vai lá e marca. Meu amigo, não é desse jeito. Lá na hora da sua prova, o examinador vai fazer o quê? Ele vai te colocar o máximo possível parecidas as alternativas. Então você vai pegar uma letra A, ele vai te pedir a competência da PRF e ele vai colocar na letra A uma competência quase idêntica da PRF, vai colocar da PFF. Só vai mudar o nome o quê? Conforme eu mostrei para vocês, o nome rodovia com o nome ferrovia. Aí pega tanto o candidato que não estudou, assim como o candidato que estudou, mas é vacilão. Aquele candidato precoce, o pardal, que é o aluno voador. Ele olha, não tá certo, e já vai para a próxima. Cuidado, eu já fui o candidato voador, eu já fui precoce demais, mesmo estudando. E aí acabei perdendo questões que poderiam me dar uma colocação muito melhor no concurso. Tá? Ou podia, por exemplo, alguns concursos eu reprovei por causa disso. Teve concurso que eu fui analisar as questões que eu errei por falta de atenção, cara, eu estaria dentro do número de vagas, mas fiquei de fora por não ter essa experiência. Então, se eu já tenho essa experiência, hoje eu passo ela aqui para você, tá bom? Então, de cara, você já matou aí duas atribuições. Uma da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Ferroviária Federal, tá? E as duas, né, exercem a função de polícia administrativa, né, patrulhamento ostensivo. Beleza, professor? Continuando então. Já matamos em 6 minutos as duas competências. Lembra que eu falei para vocês que nessa parte era mais fácil? Que a Polícia Federal é que tinha o maior número de atribuições, eram mais informações para você aprender ou decorar. Parágrafo 4º, agora vamos para a competência da Polícia Civil. As polícias civis, dirigidas por delegado de polícia de carreira, incumbem, agora esse detalhe que é importante, ó, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Professor, fudeu tudo. Aí eu pergunto, por quê? Porque eu fico pensando que o que sogrifa é importante. Sogrifou quase tudo na Polícia Civil. Calma, fica tranquilo. Você estudou aquela terceira perguntinha. Você teve a terceira resposta agora dentro da atribuição da Polícia Civil. Lembra? Lembra qual que é? Sempre fico repetindo as três, né? Primeira coisa, você tem que lembrar de quem é o dever, direito e responsabilidade para com a segurança pública. Segunda coisa, quais são os órgãos. Terceira coisa, a função de cada órgão. E a quarta coisa, entender como a banca cobra aquilo. Então você já aprendeu os três aqui dentro da Polícia Civil. Sabe que Polícia Civil, de quem que é o dever para com a segurança pública? Do Estado. Direito e responsabilidade de quem? De todos. Polícia Civil é ou não é o órgão? É, beleza. Segunda coisa. Terceira coisa, estudou e a competência. A atribuição da Polícia Civil é essa daí. Se você decorou isso aí, você consegue acertar a questão na hora da prova. Decorou esse parágrafo 4º, você consegue acertar a questão na hora da prova. Professor, e os grifos que o senhor fez aqui no parágrafo 4º é para quê? Com qual finalidade? Porque agora eu vou te passar para aquele quarto ponto, aquela quarta pergunta. Nós vamos identificar como é que o examinador cobra isso na sua prova. Eu vou te ensinar por partes, tá bom? Do parágrafo 4º. Primeira coisa que você já vai, poderia já me perguntar, professor, por que é escrito polícias civis, no plural? Porque existem várias polícias civis. Existe hoje quantos órgãos de polícia civil no Brasil, diretor? Dá conta? Dá conta, diretor, só na sua cabeça aqui, não dá certo não. Você sabe da resposta. O problema é que eu perguntei os órgãos. E aí por isso você deu aquela travada, mas você sabe. Existem 27 polícias civis hoje no Brasil. Aí, ó, o diretor já fez assim, que desgraça, eu sabia dessa daí. Por quê? Porque existe uma polícia civil, um órgão de polícia civil em cada estado e um órgão no Distrito Federal. Então, são polícias civis porque existem 27 órgãos chamados de polícia civil. Existe em cada estado a sua respectiva polícia civil e também existe a polícia civil do Distrito Federal, que inclusive está com o edital aberto, né? Falta remarcarem aí a data da prova para a gente, escrivão. Professor, tudo bem, essa parte eu já entendi. Agora, vamos para um outro detalhe, um outro ponto grifado. Então, assim que eu finalizar cada ponto desse grifado, eu faço um círculo aqui. Beleza, circulei. Agora, detalhe, professor, por que tem esse nome aqui? Dirigidas por delegado de polícia de carreira. Ele está querendo dizer que quem que vai ser o 01 da Polícia Civil? Depois, é claro, do secretário de Segurança Pública.
Porque você tem um governador de estado ou governador do DF, né? Do GDF, por exemplo, que manda na porra toda durante 4 anos, né, do seu mandato. E aí, abaixo dele naquela linha de hierarquia, você tem, por exemplo, ali o secretário de Segurança Pública. Ótimo. E aí, dentro da Secretaria de Segurança Pública, lembra que eu falei da desconcentração administrativa? Criou-se por lei, mediante lei, obviamente, um órgão chamado de Polícia Civil. Em cada estado tem, por exemplo, no Tocantins, por exemplo, tem a Polícia Civil, um órgão chamado Polícia Civil no estado do Tocantins. E aí tem uma pessoa que é o chefe da Polícia Civil, o chefe geral da Polícia Civil. Em alguns estados, ele recebe o nome de superintendente da Polícia Civil. Em outros estados, recebe o nome de diretor-geral da Polícia Civil. E alguns estados até tenta acrescentar o nome comandante de Polícia Civil. Apesar de que eu critico esse nome, porque comandante deveria ser uma atribuição de órgãos militares, né? Comandante da Polícia Militar é comandante do bombeiro. Mas, na maioria dos órgãos, chama-se de superintendente da Polícia Civil. É o cara que está dirigindo, que é o chefe da PC, chefe de todos os delegados, chefe de todos os agentes. Aí o que acontece? A Constituição Federal ela diz o quê? Que dirigidas por delegado de polícia de carreira. O que significa isso, professor? Significa que o chefe da Polícia Civil deve ser um delegado de polícia de carreira. O que significa? Delegado de polícia concursado. Quando ele fala de carreira, é concursado. E aqui eu já quero até, inclusive, tecer uma informação acerca de uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O que acontece? Em alguns estados, as constituições ou a Constituição estadual, aqui no estado de Goiás, por exemplo, salvo engano, tinha ou tem essa previsão de que o diretor-geral da Polícia Civil, ou seja, o chefe da Polícia Civil no estado inteiro, deveria ser um delegado de polícia, obviamente, mas integrante do último posto da carreira, ou seja, deveria ser um dos caras que tivesse a graduação, tivesse mais tempo na Polícia Civil. Ou seja, tinha que ser, por exemplo, delegado de polícia de classe especial. E aí, obviamente, o Supremo Tribunal Federal já declarou inconstitucional essa previsão. Por quê? Porque a Constituição Federal não fala que a Polícia Civil é dirigida por delegado de polícia e integrante do último posto da carreira. Tá? Só mais um degrau e tá, aposentadoria. Não. A Constituição Federal falou delegado de polícia de carreira. Então, por exemplo, recentemente foram nomeados aqui no estado de Goiás os aprovados, acho que até quase terminou a nomeação deles, que foi uma nomeação progressiva, mas foram nomeados recentemente os aprovados no último concurso para delegado de polícia aqui no estado de Goiás. E aí o que acontece? Se fosse seguir a previsão de algumas constituições, algumas leis orgânicas, os recém-aprovados, por exemplo, não poderiam ser delegado-geral da Polícia Civil do Estado de Goiás. Mas o Supremo Tribunal Federal falou que já está errada essa previsão. Falou que isso é inconstitucional, porque a Constituição Federal ele diz delegado de polícia de carreira. Então, deixa o cara, passou em um concurso público de provas e títulos, beleza, ele pode ser o delegado-geral. Professor, tudo bem, eu já entendi essa parte aí dentro do parágrafo 4. Agora vamos para outro ponto. Observe o seguinte, que a Constituição diz assim, ó, que as polícias civis, dirigidos por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União. Significa o quê? Significa, se você quiser anotar no seu material, pode colocar aí, ó, que a competência da Polícia Civil ela é uma competência residual. Professor, fudeu tudo. Eu nem sei o que é residual. Residual significa o seguinte, subsidiária. Professor, fudeu também, não sei o que é subsidiária. Eu vou traduzir. Tudo que for para apurar infração penal, é para apurar uma infração penal, não é? Aconteceu um crime. O crime foi praticado, tem que investigar, né? Função de investigação. Polícia investigativa. Tem que apurar aquele crime, não tem? Tem. O que é competência da Polícia Civil? Tudo aquilo que não for da competência da Polícia Federal. Pronto. Quando ele fala ressalvada a competência da União, significa o quê? A competência residual é da Polícia Civil. Se você olha para determinado crime, por exemplo, crime foi praticado contra um indivíduo na rua X quadratal. Beleza, professor, o que é a competência para investigar esse crime aqui? Ou seja, buscar indício suficiente de autoria e materialidade da infração. Assunto que vem lá do Código de Processo Penal, do 4 ao 23, IP, né? Inquérito policial. De quem que é a atribuição? A atribuição é da Polícia Civil ou a atribuição da Polícia Federal? Aí você lê o artigo 144, parágrafo 1º. Se você observar alguma situação que liga aquele crime àquela competência do parágrafo 1º, a competência da PF. Então, primeiro se analisa se é a competência da Polícia Federal. Se não for competência da Polícia Federal, vai ser competência de quem, diretor? Da Polícia Civil. Então, por isso que fala ressalvada a competência da Polícia Federal. Sacaram a ideia? Então, vamos lá. Vamos continuar na nossa análise aqui. Falou o seguinte, ó. Ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária. Então, ó, ela é a polícia judiciária de quem, professor? Do Estado. Ó, polícia judiciária estadual. E a apuração das infrações penais. Aqui, quando fala apuração, é função de quê? De polícia investigativa. Exceto qual é o único tipo de infração penal
que a Polícia Civil não vai investigar, professor? Infrações militares. Professor, infrações militares, leia-se o quê? Leia-se crimes militares. Os crimes militares, tá? Vou trazer aqui uma regra para você. Você quer saber o que é crime militar? Você não precisa, porque, por incrível que pareça, embora esta aula seja para o concurso da Polícia Militar do Estado do Tocantins, no seu edital da PMTO não trouxe nada do direito penal castrense, ou seja, não trouxe nada de direito penal militar. Nos editais passados da Polícia Militar do Estado do Tocantins, por exemplo, edital 2013 e edital de 2018, que inclusive o concurso foi cancelado, veio, inclusive, previsto lá, tá? Direito penal militar. E você tinha que estudar o direito penal militar. Eu acho, de certa forma, meio que incongruente, né? Um concurso para Polícia Militar, ele trazer direito penal no conteúdo programático e não trazer o direito penal militar. Mas eu trabalho daquele princípio da oportunidade, né? Tá no edital, diretor? Estude. Não tá no edital? Não estuda, tá? Eles não te obrigaram a estudar, não vai cair na sua prova. Mas o que acontece? Você vai estudar isso na academia, tá? Na Academia de Polícia Militar do Estado do Tocantins, a figura dos crimes militares. Tá? Mas se você já quiser adiantar, depois, agora não, mas depois você passar, durante as fases do concurso, vai dar uma lida lá no artigo 9º do Decreto-Lei 1100 de 79. Trata-se do Código Penal Militar. Aí lá está definido quais são os crimes militares. Então, a informação que eu tenho para você, e eu só citei o direito penal militar agora porque tocou nessa expressão aqui na hora da nossa aula. Caiu na sua prova. Quem deve investigar um crime militar, ou seja, infrações militares, não é a Polícia Federal. Mas, professor, mas ela não é polícia investigativa? É. E por que ela não apura crime militar? Porque é competência da própria Polícia Militar. Professor, então Polícia Civil pode investigar crime militar? Não. Regra geral, seguindo os parâmetros da Constituição Federal, crime militar, ou seja, infrações militares, porque não tem contravenção militar, crimes militares devem ser investigados pela própria Polícia Militar. Esta é a regra. Aí dentro da estrutura interna da Polícia Militar, existe, obviamente, tá? Um órgão, é como se fosse um pequeno órgão, um departamento, não vou chamar de órgão, né? Um departamento lá chamado de PJM, Polícia Judiciária Militar, que aí as previsões as previsões legais acerca da Polícia Judiciária Militar, inquérito policial militar, você estuda já em outra norma, em outra lei, que é, na verdade, o Decreto-Lei 1002 de 69, que é o Código de Processo Penal Militar. Professor, mas por que o senhor sabe dessas coisas, sendo que o senhor é policial penal? Veja, meus queridos, antes de ser policial penal, eu fui policial militar por 2 anos. Tá? Graças a Deus, já fui aprovado em vários concursos de polícia militar. Já fui aprovado, inclusive, em concurso, tanto faz para soldado, assim como para oficial de polícia militar. Então, por isso é que eu lhe digo, eu tive que estudar isso para os concursos. Além de, é claro, como na condição de soldado da Polícia Militar do Estado de Goiás, você tem que conhecer, obviamente, as normas castrenses. Mas o que eu sei é só um fanisquinho assim, diante de que, por exemplo, o professor Natanael sabe. O professor Natanael Costa, inclusive, tá? Sabe pra caralho no direito penal militar e no processo penal militar. Ele, por ser, além de ser bacharel em direito, assim como eu, mas é policial militar, cabo da polícia militar, especializa, inclusive, tem uma especialização no que diz respeito à atuação de polícia judiciária militar, com inquérito policial militar, e mais o caralho de asa, a porra toda. Então, resumindo o negócio aqui para você, é o seguinte: caiu na sua prova, qual que é a competência da Polícia Civil? Você vai lembrar assim, ó. Ressalvada a competência da Polícia Federal, a competência da Polícia Civil é a apuração de todas as infrações penais, exceto as militares. E, obviamente, compete ainda à Polícia Civil exercer as funções de polícia judiciária. Mas não é polícia judiciária da União, é polícia judiciária do Estado. Lembra que eu disse para vocês? Quando o juiz de direito, por exemplo, imagina lá do Tocantins, o Tribunal de Justiça do Tocantins, quer, por exemplo, que determinada órgão de segurança pública prenda alguém que está com mandado de prisão em aberto. Se for para cumprimento de um mandado de prisão, qualquer órgão de segurança pública pode fazer isso. Mas quem, de fato, se for uma questão de delegação, eu quero que uma polícia vá lá cumprir, eles mandam quem, professor? Eles ordenam. A ordem, a requisição é para que a Polícia Civil cumpra esse mandado de prisão, esse mandado de busca e apreensão. Por quê? Porque a Polícia Civil que é a Polícia Judiciária do Estado. No âmbito da União, a Polícia Judiciária da União é a Polícia Federal. E cuidado, o examinador do Sebrasp adora trocar isso, colocar. Compete à Polícia Civil exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. Errado. Essa competência é da Polícia Federal e não da Polícia Civil. Beleza? Professor, entendi tudo. Na palma da mão aqui, na ponta da língua. Tudo sou Polícia Civil. Então, beleza, vamos parar um pouquinho. Polícia Militar. A quem incumbem, na verdade, qual é a incumbência da Polícia Militar? Qual é a competência da Polícia Militar? As polícias militares. Por que está escrito polícias militares aqui, meu diretor? No plural.
Porque tem várias, né? Porque tem várias. Agora vai dar certo. Ó, esse nome aí, polícias militares, é a mesma coisa, seguindo a mesma regra da Polícia Civil. Existe quantos órgãos de polícia militar no Brasil, meu diretor? 27. Isso aí acertou, miserável. Meu diretor agora deu tudo certo. Agora ele acertou. Existem 27 órgãos denominados Polícia Militar pelo Brasil. Ou seja, em 26 estados, cada estado tem a sua respectiva Polícia Militar, que é subordinada ao governador de estado, e no DF também você tem a Polícia Militar do DF, subordinada ao GDF, ao Governadoria do Distrito Federal. Mas enfim, vamos dar continuidade aqui, no que diz respeito à competência da Polícia Militar. As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Beleza, isso aqui é o que está previsto na Constituição Federal. Professor, tudo bem. E aos bombeiros? Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividade de defesa civil. Isso aqui é a parte mais fácil, ó. Polícia militar é a polícia que ostensiva, cabe ela a ostensividade, obviamente, por isso que é a polícia administrativa, é a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. E aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, então vai ter lei, obviamente, para isso, em específico, incumbe também a execução de atividades de defesa civil. O que acontece? Se eu pudesse apostar, se o examinador do Sebrasp ele fosse explorar, mas o meu diretor vai arrumar uma montinha de café para a caldeira, se eu fosse examinador do Sebrasp, eu iria cobrar, por exemplo, o parágrafo 5º. Porque o parágrafo 5º ele diz respeito à competência da Polícia Militar. Seu concurso é para a Polícia Militar do Estado do Tocantins. Mas ele não segue essa regra. Tá? Já fiz várias provas, por exemplo, já fiz muita prova, né? Já fiz mais de 30 provas de concurso na minha vida. Às vezes as pessoas falam, porra, Caldeira, você já passou em 11 concursos. Rapaz, Caldeira já passou em uma, mas reprovou também, viu? A reprovação faz parte de quem? A regra. Tá? Tem até um professor, inclusive, que a gente ministrou na mesma instituição aqui em Goiânia, e ele falou uma coisa interessante uma vez, é o professor Jorge Florencio. Ele não vai estar assistindo essa aula, obviamente, por agora, né? Mas se ele estivesse assistindo, ó, professor Jorge Florencio, um abraço pro senhor, viu, meu irmão? Motivador nato aí. O professor Jorge Florencio, ele fala uma coisa interessante. Eu achei muito interessante. Eu conheci ele depois já, depois que eu já era professor, depois que eu já era concursado, mas ele também é professor, inclusive de Direito Penal. E ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim uma vez. Ele falou assim, cara, a regra, tá? Ele não falou para mim, falou para os alunos lá, a regra é reprovação. A exceção que é a aprovação. E realmente é isso. A gente reprova mais do que passa nos concursos. Então, das várias provas que eu já fiz, na maioria delas, por exemplo, o concurso era para a Polícia Militar, caía às vezes questões cobrando a atribuição da Polícia Federal, às vezes concurso de Polícia Civil que eu fiz, graças a Deus também foi aprovado, cobrando, por exemplo, a atribuição de Polícia Militar na hora da prova, então não segue essa regra. Se eu fosse o examinador, eu cobraria o parágrafo 5º. Mas como eu não sou, o examinador não vai fazer o que nós estamos querendo, ele vai fazer o quê? Ele pode cobrar qualquer coisa dentro do artigo 144. Mas vamos dar continuidade aqui. Agora que você já estudou a competência da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar, nós vamos para o parágrafo 5º-A. E detalhe, parágrafo 5º-A, é bom você dar uma atenção para ele. Por quê, professor? Porque ele foi incluído na Constituição pela Emenda Constitucional de número 104 do ano de 2019. A Emenda Constitucional de número 104 de 2019, ela incluiu mais um órgão de segurança pública, ou mais alguns órgãos, né? Por quê? Porque são vários aí em vários estados. O que acontece? A Polícia Penal, que antes da Emenda Constitucional de número 104, era conhecida em alguns estados, por exemplo, aqui no estado de Goiás, era conhecida como agência prisional, ou sistema penitenciário. Os responsáveis, né, os servidores públicos responsáveis pela segurança dos estabelecimentos penais, em cada estado eles tinham uma nomenclatura diferente, tinha uma denominação diferente. Aqui em Goiás, nós éramos chamados de agente de segurança prisional, o popular ASP. No estado do Tocantins, por exemplo, era chamado de TDS, técnico de defesa em defesa social ou técnico de defesa social. Em outros estados era chamado como agente penitenciário. Outros estados chamado, por exemplo, de agente prisional. Aí, o que acontece? A Emenda Constitucional de número 104 veio e colocou ordem nessa bagaça toda. Falou assim, ó, tem esse negócio de agente penitenciário para aqui, técnico de defesa social para ali, agente de segurança prisional daqui, não tem isso mais não. Agora é polícia penal. E aí, obviamente, tem as polícias penais dos estados, que são 26 polícias penais, uma em cada estado. Isso eu estou falando do órgão. Você tem a Polícia Penal do Distrito Federal,
um outro órgão, 27, e você tem a Polícia Penal Federal, que antes era chamado de Agente Federal de Execução Penal, pertencente ao DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional. Fica responsável pela segurança dos estabelecimentos penais federais, os ditos presídios federais. Então você tem em conta, professor, o número maior de órgãos no que diz respeito a essa atribuição aqui é justamente nós da Polícia Penal, que é no total 28 órgãos, tá bom? Tem, só explicando para você, existe uma polícia penal, existe um órgão chamado de polícia penal em cada estado da federação, tá bom? Então dá 26. Aí você tem ainda a Polícia Penal do DF, Polícia Penal Distrital, e você tem a Polícia Penal Federal, total 28. Beleza? Então, tome cuidado para não confundir isso na hora da sua prova. Inclusive, você pode perceber que a própria Constituição Federal faz isso aqui. Eu vou até agora sublinhar para você aqui, você vai perceber, ó, tá vendo aqui, ó? Polícias Penais Federal, estaduais, que são 26, e aqui você tem mais um DF. Então, são 26 no âmbito dos estados, tem a Polícia Penal Federal e a Polícia Penal Distrital. Foi inclusa pela emenda constitucional de número 104 de 2019, conforme eu já demonstrei para vocês aqui. Professor, mas tudo bem. Qual que é a competência das polícias penais? Ó, as polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa, a que pertencem, quando ele diz assim, está querendo dizer, ó, Polícia Penal Federal é vinculada a quem? É vinculada à União. Quando fala de Polícia Penal dos Estados, vinculada aos Estados. Polícia Penal Distrital, vinculada ao DF. Cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Então, a competência dos policiais penais é essa daqui, ó. Tá? Aqui, ó, segurança dos estabelecimentos penais. É claro, na prática, a gente fala o quê? A nossa função é, obviamente, segundo a Constituição Federal, manter as portas do inferno fechadas. Resumindo, impedir que presos condenados ou provisórios, que segundo o Poder Judiciário devem se manter presos, saiam, e impedir que outras pessoas, né, aqui de fora, outros vagabundos que não estão com mandado de prisão em aberto, que não devem estar cumprindo uma prisão penal ou prisão processual, entrem para tentar resgatá-los. Então, cabe a gente a segurança aquilo ali. Tanto faz dentro, fora, recapturar foragido e o caralho de asa. Tá ok? Professor, tudo bem, eu já entendi. Cuidado com o parágrafo 5º A, porque ele pode ser cobrado na sua prova. E assim, nós finalizamos, então, quais são os órgãos e, inclusive, explicando a competência de cada um e, além do mais, mostrando para você como é que o examinador do SEBRAS pode cobrar isso na sua prova. Só para o desencargo de consciência, vamos passar VaptVupt aqui para a gente chegar no parágrafo 8º, tá? Atenção especial aqui no parágrafo 6º, para você entender a questão de vinculação aqui, reserva e tudo mais, ó. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares são forças auxiliares e reserva do Exército. Então, cuidado com isso aqui na hora da sua prova. Tem algumas questões do SESC que já tentou induzir ao erro. Os dois órgãos militares, bombeiro e APM, ele constitui uma força auxiliar e reserva do Exército. Cuidado que na hora da sua prova o examinador quer falar que é força auxiliar e reserva das Forças Armadas. Olha, Forças Armadas é Marinha, Exército e Aeronáutica. Tá? De novo, Forças Armadas é a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. Agora, a Polícia Militar e o Bombeiro, professor, é força auxiliar de quem? Do Exército. Beleza? Isso aí já matou, se altera, né? Agora, na questão de subordinação, tá? Tome cuidado com isso na hora da sua prova. A Polícia Militar e o Bombeiro subordinam-se justamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais, tá? Aqui e distrital, aos governadores de estado e do Distrito Federal e dos territórios. O que está querendo dizer? É muito simples, ele só está querendo mostrar para a gente um detalhe básico que você também conseguir chegar a essa conclusão. Que detalhe básico é isso? Ó, existe aqueles órgãos, né? As polícias civis, né? Vamos falar assim, a Polícia Civil no singular, para você entender que é, por exemplo, a PC Tocantins. A Polícia Civil do Tocantins, a Polícia Militar do Tocantins, o Bombeiro Militar do Tocantins e a Polícia Penal do Tocantins, esses 4 órgãos, eles são o quê? São subordinados ao governador do estado do Tocantins. Atualmente, por exemplo, o governador do Tocantins é o tal de Mauro Calestre, né? Professor, eu não estou falando da pessoa, estou falando do profissional, do governador, pessoa política e tal, beleza. O cargo que ele exerce. Esses 4 órgãos são subordinados à governadoria daquele estado. No DF, subordinado à governadoria do DF. Tome cuidado com um único detalhe. No DF, por mais que as polícias penais, polícia civil, polícia militar e bombeiro são subordinados ao governador do DF, eles são o quê, professor? Eles são mantidos pela União. No caso, por exemplo, da PC, PM lá, e Polícia Civil, são mantidos pela União. Então, é mantido pela União, mas é subordinado.
geralmente não cai muito essa questão de ser mantido pela União no DF. O que cai mais geralmente é a subordinação. Pergunta, no DF, a Polícia Civil e a Polícia Militar é subordinado, por exemplo, ao governador do DF? É, assim como nos demais estados. Agora, a Polícia Penal Federal, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal, obviamente, subordinam-se à Presidência da República. Beleza? Professor, tudo bem, isso aí foi matuta, foi fácil demais. Agora, para a gente finalizar a nossa aula, chegando a 30 minutos realmente, para a gente finalizar a nossa aula, parágrafo 7º aqui para vocês, leitura obrigatória, pode ser que o examinador cobre alguma coisa do parágrafo 7º, e eu deixei já grifado para você entender a importância no parágrafo 8º, a respeito aqui das guardas municipais. Veja, os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. O que acontece? Aqui são umas guardas. Professor, quando a gente fala de guarda municipal, por exemplo, o que eu tenho que lembrar da guarda? O que está no parágrafo 8º, que os municípios poderão constituir guardas municipais destinados à proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. Tem algumas informações básicas sobre a guarda que eu vou citar para vocês só por desencargo de consciência, mas eu não acho que caia. Como, por exemplo, guarda municipal não é órgão de segurança pública, segundo a Constituição. A Guarda Municipal é um órgão? É um órgão criado pelo município, né? E, obviamente, se é órgão, é criado por lei. Para ser extinto, tem que ser extinto por lei. Mas ele é um órgão municipal e não está inserido no artigo 144 como órgão de segurança pública. Está previsto no artigo 144, mas, segundo a Constituição, não se trata de um órgão de segurança pública. Pode cair na sua prova, por exemplo, perguntando o seguinte: guarda de trânsito, professor, aliás, as guardas municipais têm poder de polícia? Tá? Eu acho que em outra prova, nessa da do Tocantins, eu acredito que não caia isso, mas se eventualmente cobrar isso na sua prova, não confunda ser polícia com poder de polícia. A guarda municipal, ela tem sim poder de polícia. Tá? E quem, inclusive, deu esse poder de polícia para ela, a própria legislação, inclusive o Supremo Tribunal Federal já deixou isso bem claro, que as guardas municipais, ela tem sim, guardas municipais ou guardas civis metropolitanas, a depender da denominação, segundo a Lei 13.022, que é o Estatuto Nacional das Guardas, ela tem sim poder de polícia, inclusive pode até aplicar multa de trânsito. Um outro ponto interessante que eu gostaria de citar para você é o seguinte, no que diz respeito à questão da greve, agora falando de jurisprudência. Tá? A Constituição Federal, ao falar do artigo 142 acerca das Forças Armadas, fala assim que militares não podem fazer greve. Lá tem essa previsão da Constituição Federal. E aí muita gente pensa, militar não pode fazer greve porque é militar e tal. Não, não simplesmente por isso. Observe isso, segundo o Supremo Tribunal Federal, os militares, assim como demais órgãos de segurança pública, não podem fazer greve. Por quê, professor? Porque é um serviço indispensável à manutenção da ordem pública, à incolumidade das pessoas e do patrimônio. Parta do pressuposto do seguinte: se a Polícia Militar não pode fazer greve, a Polícia Civil também não pode, a Polícia Federal também não pode. Princípio da isonomia, tem uma questão da banca CESP, que explora, inclusive, atrelando essa questão da proibição da greve, da vedação da greve, não só aos militares, mas também a qualquer outro órgão de segurança pública, baseado no princípio da isonomia. A questão foi dada como certa. Da mesma maneira, né, por outro ângulo, por outro giro, embora o resultado seja o mesmo, tem também uma outra circunstância. Se você analisar, a segunda interpretação suprema é essa. Ó. Presta atenção. Se professores na rede estadual ou municipal fazem greve, é muito simples, o governo vai lá e contrata professor temporário. Por quê? Porque, em tese, não existe um preparo, né? Não estou desmerecendo, mas não existe um preparo, academia dos professores. O cara não passa 4 meses fazendo um curso para professor para então dar aula. Não. Faz a faculdade ali de licenciatura, né? Pedagogia, letras e por aí vai, né? Química, física, matemática. Então, às vezes, tem uma série de professores preparados no mercado de trabalho, embora não esteja no setor, na área pública, né? Naquele órgão público. Aí os professores concursados, vamos fazer greve, reivindicação de salário. Vamos fazer greve. Beleza, o governo vai lá e contrata professores temporários. Então não é verdade a greve aos demais servidores. Agora, segundo o Supremo Tribunal Federal, você já imaginou? A Polícia Penal faz greve. Quem é que vai trabalhar lá? Quem é que vai fazer a segurança dos estabelecimentos penais? O que vai acontecer, não vai? Os bandidos vão fugir tudo, ou seja, as portas do inferno estarão abertas. E aí, ó, os bandidos vão embora. E aí tá tocado o caos. Polícia Militar faz greve. Tá quem é que vai realizar o patrulhamento ostensivo e preventivo, meu amigo? Se com um tanto de polícia desse na rua, tanto que eu falo assim, porque tá pouco ainda, o governo tem que triplicar o número de policiais. Mas em qualquer estado hoje tem ausência de policial militar, tá faltando, tá? O grupo que tem, os grupos, a polícia militar, o efetivo das polícias militares no Brasil, tem qualquer hoje estado, até no mesmo DF, você chega lá, você vê que
falta policiais ainda. Porque os que tem estão trabalhando pra caramba de sol a sol, duro pra cacete ali, entendeu? Para tentar suprir a falta que o governo não lança concurso. Mas enfim, isso não é uma discussão para agora. E aí o que acontece? Se esse pouco efetivo que tem, por exemplo, aí do estado do Tocantins, eu acho que lá não tem nem 4 mil policiais militares, pra você ter uma ideia, diretor. Não tem. Aqui no estado de Goiás tem mais, mas era para ter o dobro, por exemplo. Né? Aqui no estado de Goiás deve ter uns 12, 11 mil homens, mais ou menos é uma média, eu acho. Aí no estado do Tocantins, eu acho que não tem nem 3,5, pra você ter uma ideia. Então, e já pensou esses policiais militares fazem greve? Tudo bem que já é vedada a greve aos policiais militares, mas pega a Polícia Civil, por exemplo, quem é que vai investigar as infrações penais? Se os policiais militares, os policiais civis fazem greve de uma vez, como é que contrata? Agora eu pergunto, como é que contrata um policial militar temporário? No mínimo ele vai levar um tempo de preparação. E aí, nesse período, a criminalidade está só tocando o terror, todo mundo se matando, vai virando um inferno aqui fora. Quem é que vai, para o cara se tornar, por exemplo, policial penal? Tem um preparo que você passa aqui no estado de Goiás, por exemplo, na Escola Superior de Administração Penitenciária, inclusive da qual eu tenho a honra de fazer parte do grupo do grupo de instrutores da Escola Superior de Administração Penitenciária aqui do estado de Goiás. Então tem todo um preparo. Inclusive agora, nesse período desse mês de janeiro, que eu estou gravando essa aula, janeiro de 2020, está acontecendo um curso de formação teórico e daqui uns dias entra na parte prática para os novos policiais penais do concurso de 2019, né? Estão sendo convocados agora de maneira progressiva. E aí está tendo curso de formação. Então demora um tempo para esses profissionais formarem e até estagiarem, estarem prontos para atuar na segurança pública. Então, segundo o Supremo, não pode fazer greve, não só a Polícia Militar e o Bombeiro, por serem militares, mas Policial Civil, Policial Federal, Policial Rodoviário Federal e, inclusive, segundo o Supremo, também as guardas, por incrível que pareça. Segundo o STF, os guardas municipais também não podem fazer greve. E isso é segundo o Supremo. Mas o Supremo é incongruente pra caralho, né? O Supremo é incongruente no que diz respeito às guardas, porque as guardas, inclusive, pleitearam a aposentadoria especial. O Supremo Tribunal Federal foi lá e fez o quê? Opa, não. Guarda não tem direito à aposentadoria especial. Isso é a interpretação do Supremo. Como eu disse, eu acho que não tem chance que na sua prova. Mas você vai perceber que a matéria, que o tópico de direito constitucional que eu estou mais aprofundando e mais trazendo detalhes é a segurança pública, porque eu aposto uma questão desse tempo para você. Então, eu não acho que vai cair, mas se cair, vocês estão preparados. As guardas municipais pleitearam a questão do direito de aposentadoria por ter aposentadoria especial, né? Periculosidade da função e tudo mais. O Supremo não autorizou isso. Falou que o serviço de guarda não é perigoso. Eu discordo. Pelo menos aqui no estado de Goiás, as guardas de Aparecida de Goiânia, a guarda de Goiânia, guarda de Rio Verde, guarda de Senador Canedo, graças a Deus eu tenho alunos aprovados. Na guarda de Goiânia eu não tenho ainda, porque o último concurso teve foi em 2005, né? 2005 eu acho que eu tinha 10 anos, eu acho. Mas tenho aprovados, graças a Deus, na guarda civil do município de Senador Canedo, tenho aprovados na guarda civil do município de Rio Verde, vários aprovados lá. Tem, graças a Deus, a mentoria também tem aprovados na Guarda Civil do município de Jataí, estava até tendo curso de formação esses dias. Aprovamos vários alunos no concurso da Guarda Civil do município de Itaúsu e vamos aprovar agora, com fé em Deus, muita gente para o concurso, não só aí da Polícia Militar do Estado de Tocantins, mas também estamos com mentoria em andamento para o concurso da Guarda Civil do município de Abadia de Goiás. Então, a guarda, pelo menos aqui no estado de Goiás, tem uma atuação foda pra caralho. Prende ladrão, mata ladrão pra caralho. Entendeu? Como a gente sempre diz, igual gente grande. Só tá faltando mesmo mudar a porra desse nome de Guarda Civil Metropolitana para Polícia Municipal. E incluir eles como órgão de segurança pública. No artigo 144 eles já estão. Só falta pegar esse parágrafo 8º aí, transformar no tal do parágrafo, digamos que 5º B, trazendo atribuições dela, e colocar no 144 lá, criar tipo um inciso 7 ali mais ou menos, e meter lá, Polícia Municipal. Aí vai dar tudo certo. Mas, segundo o Supremo, no ato de conceder direito à aposentadoria especial para determinado guarda, falou sim que a atividade deles não é perigosa. Se não for perigosa, cara, ser guarda municipal, eu vou falar para você. Então, ser policial militar também não seria perigoso, porque em tese, estou falando em tese, tá? Não estou dizendo que é a mesma coisa, nem fazendo comparação, mas em tese, pelo menos aqui na capital e nas grandes cidades de Goiás, a guarda realiza um trabalho da mesma competência que a polícia militar. Mas cuidado, se cair na sua prova falando que a guarda é auxiliar da PM, está errado. Tá? Se falar que é auxiliar dos órgãos de segurança pública, também está errado. Então, não deu direito à aposentadoria por tempo especial, falando que eles não seriam, a atividade deles não seria perigosa. Mas na hora de vedar o direito à greve, óbvio, vedou, proibiu. Ah, não, aí é órgão parecido com a segurança pública, mas para conceder um direito a eles não é, mas é posicionamento do Supremo. Beleza?
Professor, tudo bem, já entendi, então tá tudo na ponta da língua. Para que você não seja surpreendido na hora da prova, o professor Caldeira indica ainda a leitura aqui, ó, do parágrafo 9º, do parágrafo 10º, o professor Caldeira também indica a leitura do parágrafo 10º, inciso 1 e 2 aí, tá bom? Mas os pormenores eu já disse para vocês. E agora, horário, é claro, chegando a 40 minutos de aula novamente, para finalizar a nossa aula com chave de ouro, tenho certeza que nós passamos pelos quatro primeiros pontos. De quem é o dever da segurança pública, para com a segurança pública, de quem é o direito e a responsabilidade para com a segurança pública, quais são os órgãos, direito, dever e responsabilidade da segurança pública seria o segundo, quais são, o segundo, não, vamos começar. De quem é o dever para com a segurança pública? Do Estado. De quem é o direito e responsabilidade para com a segurança pública? De todos. Então, primeiro e segundo ponto, o primeiro ponto já está aqui. Professor, quais são os órgãos de segurança pública? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares, Corpo de Bombeiro Militar e Polícias Penais. Federal, estaduais, distrital. Pronto. Qual é a função de cada órgão? Seria tipo, o nosso terceiro tópico, a obrigação. Terceira pergunta. Você já sabe qual é a função de cada órgão. E em contrapartida, nós já aprendemos ou decoramos as funções de cada órgão e ainda, quarta pergunta que eu falei para você, inclusive, identificando como é que o examinador cobra aqui na hora da prova. Ou seja, aquela parte de mapa da mina ali, sabendo onde é que o examinador pode cobrar. E agora o quinto. O quinto é com você do outro lado. Sabe o que você faz? Leia o artigo 144 mais de uma vez agora. Depois que finalizar essa aula, leia mais de uma vez, observando cada detalhe que eu falei para você. E é claro, parta para as questões e é só sucesso. Beleza? Um beijo para quem for de beijo, um abraço para quem for de abraço. Obrigado pela sua presença e pela sua participação até aqui. Vamos, é claro, acabar nos encontrando em uma próxima oportunidade. Finalizou a missão 23, não se esqueça, baixe as questões que estão aqui abaixo na sua área do aluno, respondeu essas questões, sabe o que você faz, né? Manda mensagem para o nosso número exclusivo da mentoria, falando, professor, missão concluída com sucesso, eu assisti a aula de tantas questões, acertei tantas, tá tudo na marca aqui, e aí então a gente fala para você, ó, já pode partir para a missão de número 24, acho que a missão de número 24 é a língua portuguesa, né? Vai se dar a parte de reescrita, né? Reescrevendo textos e parágrafos, aquela coisa toda, mas é bem bacana, tá ok? Olha só. Então, um beijo para quem for de beijo, um abraço para quem for de abraço e até uma próxima oportunidade. Valeu!